Olá pessoal, hoje estamos com um programa um pouco diferente, mas sempre especial. E em comemoração à celebração dos 25 anos do Ministério Videira, não poderíamos deixar de fazer um programa especial e mencionar aquilo que Deus tem feito em outras localidades. Esta edição do Batom e Bate-Papo traz alguns testemunhos de pastores e pastoras que fizeram parte dos 25 anos da Videira. Nesta edição, eles compartilham como foi participar dos 25 anos, contando experiências marcantes e compartilhando as suas expectativas para os próximos anos. Confira e seja muito abençoado. Olá, eu sou o pastor Naor Pedrosa. Eu sou pastor da Igreja Videira aqui no setor Bueno e acompanho também as igrejas aqui na cidade e na Vinha Goiás, com mais de 100 igrejas. Faço parte do Conselho Apostólico com o pastor Aloysio. Eu sou pastor há 27 anos e sou casado com a pastora Marília, tenho 3 filhos, o Pedro, a Marina e o Lucas, e sou avô também, né? Do João e da Ana. Nós estamos na Videira desde o começo, literalmente. Nós tivemos a honra e a graça de começar a Videira lá na garagem da nossa casa. Éramos apenas 50 irmãos, 8 células, tivemos 2 primeiras reuniões na nossa casa, antes da gente mudar para um pequeno salão, quase um barracão. E eles estavam começando algo que a gente jamais podia imaginar que chegaria aonde nós estamos hoje, né? Eu fui ordenado pouco antes de começar a Videira, então eu sou dos primeiros pastores, né? Junto com o pastor Aloysio, nós dois começamos aqui a história desses 25 anos e eu me sinto muito honrado de participar de tudo isso, né? Desde o começo, desde o princípio, que o Senhor tem feito até aqui. Eu sou a pastora Marília Pedrosa, esposa do pastor Naor Pedrosa, aqui na Videira Bueno, em Goiânia. E também sou mãe da Marina, do Pedro e do Lucas, a avó do João e da Ana. Graça e paz, queridos irmãos. Meu nome é Zemar Freitas, sou pastor da Videira na cidade de Maputo, capital de Moçambique, em África. E também supervisor dos países da fala inglesa aqui no continente. Eu sou a Janaína, sou esposa do Ademar, também sou pastora aqui em Maputo e coopero nessa supervisão tanto de Moçambique quanto da África inglesa, e é um prazer estar aqui com vocês. Amém. Nós temos esse privilégio, essa linda história para contar de como tudo começou na Igreja Videira. Parece um sonho, tudo parece um filme, né, que passa na nossa mente quando nós olhamos como um retrovisor ali, quando tudo começou. Como o Naor já contou, foi na garagem da nossa casa. A minha primeira filha, que é a Marina mais velha, ela tinha 3 meses de idade, quando começaram as primeiras reuniões, né, de célula. Me lembro como se fosse hoje, os irmãos ali saindo para comprar cadeira, porque chegou um momento que a gente não tinha cadeira para que todos pudessem sentar. Então ali foi o começo de tudo e é muito gratificante olhar para trás e ver como o Senhor é bom, gracioso e que os sonhos de Deus, os planos de Deus são muito mais altos que os nossos. Jamais poderíamos imaginar o que se tornou a Igreja Videira, o Ministério Vinha, a partir daquele humilde começo ali. Eu fui ordenada no ano de 2005 e me converti em 1990. Casei em 1991 e nós estamos aqui desde o início, vimos muitos pastores sendo levantados, líderes de célula, abertura de igrejas, e nós temos uma linda história para compartilhar no seu coração. Uma coisa interessante,
também do começo da videira, que poucas pessoas sabem, é como que nós escolhemos o nome. A gente tinha que ter um nome, nós ficamos uns 3 meses sem nome, porque a gente não tinha esse nome. Então, num dia, numa reunião, eu, pastora Luiz e mais um pastor, passamos assim quase o dia todo sugerindo nomes. E num determinado momento foi colocado o nome Videira, porque a gente não queria um nome muito longo, cheio com muitas coisas, e também muitos nomes que a gente gostava, já tinha muita igreja com nome parecido, né? E então, em algum momento, foi colocado o nome Videira, porque é muito significativo, porque Cristo é a videira verdadeira, a videira é uma planta que fala, que produz a uva, de onde vem a vida, né? Então é muito simbólico isso também. A videira esparrama para os lados, então ela não é uma planta arrogante, ela não cresce para cima, ela cresce para os lados. Em grande parte do tempo ela não tem aparência, né? Porque cai as folhas, mas o fruto dela é poderoso e muito simbólico. Mas eu me lembro que no primeiro momento, aí o pastor Luiz ainda falou, não, mas videira é muito ruim de falar, as pessoas não vão acostumar, videira, ele brincava assim, videira, coisa estranha. E aí deixamos o nome e fomos tentando outros. Aí lá na frente, ele voltou e falou, mas aquele nome videira é bom, apesar da coisa. Mas também, pensa comigo, Bradesco, também é estranho. E as pessoas não acostumaram? Acho que elas vão acostumar com videira também. E assim nasceu o nome Videira Igreja em Células, né? E foi muito precioso, né, amor? A gente vê ali como tudo começou, e lá de casa já não cabia mais, já éramos 50 irmãos, né? E já não tinha mais espaço para colocar ali na nossa garagem. Nós fomos para um barracão, né? Ali atrás de uma panificadora, bem pertinho aqui de onde nós reunimos hoje, pertinho da nossa casa onde nós morávamos também. E eu me lembro que era um corredor, né? Era para 200 pessoas. E era tão quente, mas então você não tem a noção. A gente quase fritava ali de tanto calor. Cimento queimado. De tanto... sem estrutura nenhuma, né? Se não tinha projetor, LED, som. Eu lembro que o pastor Luiz começava a dedilhar. A primeira campanha foi das cadeiras. Dedilhar ali no violão. Mas tinha tanta presença de Deus. Tinha tanta graça de Deus, que a gente chegava, a gente não estava importando se tinha calor, se não tinha, se tinha estrutura, se tinha ali algo confortável ou não. Mas a presença de Deus sempre foi o selo das nossas reuniões, né? A gente entrava e a gente começava a louvar. O pastor Luiz naquela época dirigia louvor, né? Além de pregar, e sempre com tanta graça, tanta vida de Deus. E logo também esse barracão ficou pequeno, teve que ser quebrado, né, amor? O fato é que nós começamos lá em março, na nossa casa tinha 50 irmãos. E aí nós fomos para esse lugar, apenas com esse grupo, no mês de março. E em setembro, logo, poucos meses depois, eu fui ordenado. E nessa altura, a gente já tinha reformado 2 vezes. Inclusive, esse era o dia da inauguração da segunda reforma, o dia que eu fui ordenado, e tinha 500 irmãos lá. Então foi uma explosão, assim, muito rápido, porque realmente Deus tinha um povo para agregar conosco ali. Depois a gente conseguiu comprar umas máquinas de ar-condicionado usada, que era uma sucata de banco, mas tudo dá graças, né? Porque foi uma bênção, deram uns monstros, umas máquinas, ficava na parede, assim. Ficamos com isso muitos anos, mas foi uma bênção. Então acho que tudo tem o seu momento, a sua história, e hoje a gente olha para trás, é glorioso, né? Muito bom. Amém. Eu gostaria também de trazer à memória que como é que a gente reunia com as crianças, porque isso também remete àquilo que Deus já tinha para nós desde aquela época. Porque poderíamos ter simplesmente dado uma desculpa, não tem lugar para reunir com as crianças, então a gente não vai fazer nada com elas. Mas nós não tivemos essa atitude. Eu me lembro que a minha filha tinha 3 meses, eu estava de resguardo, ainda em casa, né? Não estava nem tinha voltado para os cultos, mas a pastora Márcia, ela pegava as crianças que já estavam nesse segundo local, né? Desse local que nós alugamos, desse barracão, não tinha nenhum lugar para as crianças. Ela pegava as crianças, colocava dentro de uma Kombi,
acho que era emprestada de algum irmão, não me lembro, colocava eles dentro da Kombi e ia lá para minha casa, eu abria o portão, ela reunia com as crianças ali naquela garagem, no final trazia as crianças de volta, então aquelas crianças recebiam a palavra, recebiam o alimento, e logo em seguida também, quando nós já estávamos aqui, né, cresceu o número de crianças, já não tinha carro, a Kombi já não cabia, então nós encontramos uma oficina mecânica em frente a esse barracão que nós estávamos reunindo nesse prédio, e a gente reunia com as crianças nessa oficina mecânica, acredite. E nós nunca negligenciamos, nós nunca deixamos de fazer. A gente engraxava elas lá, brincadeira. O trabalho e ministrar o coração delas, porque desde aquela época nós já sabíamos a importância que nós tínhamos de alimentar o nosso rebanho, de não deixar eles perecerem, de trazer uma palavra. Então, mesmo em situações tão simples, em locais tão simples assim, nós podemos ministrar a palavra, né, liberar essa unção de Deus na vida delas, e logo em seguida também já ficou pequeno, né, essa oficina, e eu me lembro da igreja ter alugado um outro local, mas a gente tinha que, na mesma quadra, a gente tinha que contornar ali meio quarteirão com elas, em filinha, segurando, dando as mãos, né, dali saindo do prédio até chegar lá. Elas iam apertando a campainha Alguns literalmente deram trabalho. Mas olha, nós temos um lema, né? Crianças não dão trabalho, elas dão frutos. Elas não dão fruto, elas dão muito fruto. E hoje nós temos esse lindo testemunho. Aquelas crianças que estavam lá, muitas se tornaram líderes, discipuladores e pastores, que hoje já estão nas nossas igrejas, já estão ali sendo usadas pelo Senhor poderosamente, porque nós também investimos na vida delas desde o início da igreja. Uma coisa interessante, importante deixar registrado também, é que nós, desde o começo, entendemos que o que fazia diferença nas nossas reuniões era a presença de Deus, que é o que nós valorizamos até hoje. E por isso a gente sempre gastou tempo em oração. No começo da videira, éramos só eu e o pastor Luiz de pastor, mas nós orávamos 3 vezes por dia, de manhã, na hora do almoço e à tarde. Muitas vezes, eu me lembro, estávamos apenas eu e o pastor Luiz ali conversando, na reunião do presbitério, que eram nós dois, dava a hora, o relógio tocava, e eu dizia, pastor, e aí ele falava, vamos lá, vamos orar. E a gente largava tudo e a gente estava lá. Às vezes ele estava tendo que atender alguém, eu ia. E muitas vezes, mas muitos dias, não tinha ninguém lá. Só eu estava lá, às vezes, para orar de tarde, às vezes eu e o pastor Luiz. Mas eu lembro disso, às vezes eu falava, pastor, mas já tem uns dias não está vindo ninguém, a gente está precisando resolver isso aqui. E o pastor Luiz sempre falava, não, mas não tem problema, a gente vai, mesmo que não apareça ninguém, para que nunca ninguém pense, será que hoje vai ter oração? Então nós precisamos de manter isso, não é? E isso depois, claro, muitos irmãos começaram a ter a prática de ir orar conosco, e nós nunca paramos, né? Hoje nós não oramos 3 vezes por dia, mas aqui na igreja, em todos os prédios, a gente tem orações de manhã e à tarde sempre tem os encontros que estão orando. Então a oração, ela fez parte do início da nossa história, os jejuns, e nunca paramos, e por isso a gente procura manter esse ambiente de presença de Deus que marcou isso, né, desde o começo e levou a igreja a experimentar um crescimento tão incrível e pela graça de Deus. Amém. Nesses 25 anos tem muita história. E, como ele falou, né, são muitas coisas afetivas, né, que a gente lembra. E algumas são engraçadas hoje, na época acho que nem tanto. Uma que eu lembro bem, que a gente ri muito hoje, foi quando a gente foi, assim que a gente chegou, né, como a gente contou, a gente foi fazer parte do discipulado do pastor Naor, porque ele estava começando os Radicais Livres, não existiam os Radicais Livres, estava começando a rede de jovens e ele estava formando a sua equipe e ele nos convidou para estar nessa equipe. E a gente foi participar do primeiro discipulado do pastor Naor. E nós tínhamos 3 meses de casados, menos de 3 meses. E a gente estava passando um pequeno problema que era com o horário. Eu sempre fui muito neurótica com o horário. E eu nunca gostei de chegar atrasada em nada. E ele, até esse momento, não tinha muito problema com isso. Nada. Ele meio que chegava atrasado em quase tudo.
E eu cheguei nessa reunião do pastor Naor atrasada. Eu queria, assim, falecer. Pensei, meu Deus do céu, que eu entre e saia e ninguém perceba. Só que o pastor Naor, você lembra disso? Sim, a gente entrou. Claro. Na hora que o Azemar abriu a porta para entrar na reunião, ele parou a reunião, olhou para o Azemar, falou: Azemar, é a sua primeira reunião de discipulado, né, irmão? Quero te dizer que discipulado aqui na videira é muito importante. E o horário também. Então, a próxima vez que o irmão vier para o discipulado e for chegar atrasado, é melhor não vir. Vai. Eu queria sumir. Eu pensei, gente, eu já queria. Já é horrível chegar atrasado, ainda tem que levar uma dessa. Mas Deus é tão maravilhoso, todas as coisas cooperam, que depois desse dia, nunca mais Acabou, mudei ele de chegou vida. atrasado em nada. A vida dele, assim, simplesmente mudou. porque Transformado. Deus é bom. E mais uma outra história, né, que me marcou, lembrando dessa questão que o Azemar disse da fidelidade dos nossos pastores, né, que eu acho que é um marco realmente da videira, foi quando eu participei do meu primeiro encontro dos Radicais Kids, que foi, eu estava no encontro da pastora Elaine Duarte e eu fiquei responsável por ministrar a palavra do batismo com o Espírito Santo. E nessa palavra do batismo com o Espírito Santo eu preguei, orei, jejuei, fiz tudo que tem que fazer, era a minha primeira palavra, primeira vez que eu ia pregar. A pastora Márcia tem o costume de visitar os encontros, nas chácaras. E ela resolveu visitar o nosso encontro exatamente na hora que eu ia pregar. Irmãos, eu só lembro dela na minha frente. A palavra do batismo com o Espírito Santo eu preguei em 5 minutos. É claro que com certeza a pastora Elaine deve ter tido que pregar de novo, não sei. Mas o que eu lembro com muito carinho disso é porque por causa desse coração, né, de investir, de crer nos de um talento, de perseverar, de acreditar, é que hoje nós estamos aqui, né? Amém. Eu principalmente estou aqui hoje ensinando, discipulando, ministrando, fazendo o que eu fui nesses 25 anos ensinada a fazer. É um privilégio. Se eu pudesse hoje resumir esses 25 anos em 2 palavras, seria gratidão e privilégio. Gratidão de ver tantas coisas e pessoas transformadas nesses anos e privilégio de fazer parte. Amém. Amém. Olha, é difícil de escolher uma coisa que mais me marcou na história da videira. Mas eu tive, eu posso dizer que os encontros com Deus, né, e ver realmente as pessoas de todos os tipos de experiências serem completamente transformados, quantas vezes entraram ali endemoniado, oprimido, em depressão, desesperado da vida, entrarem ali cheio de demônios, de tanta coisa horrorosa e nascerem de novo e no mesmo fim de semana sair orando em línguas, com uma nova vida, uma nova esperança, sempre foi um impacto muito, muito poderoso na minha vida. Sempre chorei muito nos encontros, porque eu acho que esse é um dos pontos fortes da videira, de realmente sempre termos o alvo, e é uma coisa importante que a gente sempre teve o foco de edificar a igreja, mas o alvo de multiplicar a igreja. Então, essa combinação sempre foi muito poderosa, né? E é claro, tudo isso porque a mensagem do Evangelho da Graça, além de ter transformado profundamente a minha vida, e eu não tenho palavras para medir isso, que produziu esse mesmo resultado, desse impacto profundo dos encontros. Para mim, eu acho que essas são as coisas que mais me tocaram todo esse tempo. Fica difícil você enumerar aqui o que mais marcou, né, nesse tempo de 25 anos da Igreja Videira, que tudo que nós vivemos foi com muita intensidade, com muita dedicação, né? Mas talvez eu pudesse falar que o selo de Deus em tudo que nós intentamos fazer como igreja, porque é impressionante você ver momentos tão importantes e eventos tão grandes e com uma logística tão grande que aos nossos olhos a gente pensava, gente, será que um dia a gente vai conseguir? E Deus colocava no coração do pastor Luiz, trazia para o presbitério, havia uma concordância e a gente ia fazer e Deus vinha com o selo. Né? Isso para tudo que nós intentamos fazer, se você for olhar ali nos eventos de batismo dos 1000, depois batismo de 3.000,
batizar 3.000 pessoas em um dia. Tínhamos ali, né, uma fila de ônibus que estava voltando dos encontros, saíam das chácaras. A gente tem foto, tem vídeo, né? Eu não me lembro que ano que foi esse batismo. 2003, né? 2004. Batismo dos 3.000, Atos 2, 2003. Atos 2, 2003. Foi baseado nisso, nesse texto de Atos 2, 2003, que nós tínhamos o alvo de batizar 3.000 pessoas. Aquilo marcou a nossa vida, o nosso ministério, a vida da igreja. Tinham centenas de encontros acontecendo, de jovens, de adultos, de crianças e de adolescentes. Então, eles saíram das chácaras no mesmo horário, percorrendo uma avenida grande que nós temos em Goiânia, que se chama T-63. Então, hoje a gente tem imagens, né, que foram feitas de helicópteros naquela época, dos ônibus, muitos, um comboio de ônibus, um atrás do outro, sendo escoltado pela polícia, né? A cidade toda alvoroçada, saindo nos jornais da cidade, ali nas manchetes, né? Dos jornais e tudo. E então esses ônibus saíam do encontro e iam direto para um ginásio que nós temos em Goiânia, que se chama Goiânia Arena, que cabe o quê? 13 a 15 mil pessoas ali. E ali eles chegavam e já iam direto. Tínhamos muitas piscinas, não lembro quantas, talvez umas 3 ou 4 piscinas muito grandes. E desciam, saíam. Então, assim, foi um evento que marcou nossa história. E juntamente com esse batismo dos 3.000, nós tivemos muitos encontros nos prédios, encontro de 1.000, 2.000, 3.000. E eu posso dizer que isso marcou realmente a minha vida, sabe por quê? Porque isso gerou fé. Cada vez que nós fazíamos algo que havia o selo de Deus, nós falávamos, não, então agora nós já podemos fazer aquilo, porque Deus respondeu aqui, fez aqui, vai fazer de novo. E nós, né, sempre tivemos essa história de fazermos eventos grandes, de fazermos grandes festas mesmo para celebrar o Senhor, que culminou, né, também agora nos 25 anos ali no estádio Serra Dourada, que foi uma festa linda, que foi o selo de Deus. É muito importante você saber que Deus, como saber que Deus está em algo? Quando tem o selo de Deus, quando tem ali a marca de Deus, onde as coisas acontecem, tem a presença de Deus e tem um impacto na cidade. Não somente na nossa cidade, mas esse evento foi para os jornais da cidade, do estado, em muitos lugares, pessoas do mundo inteiro vieram aqui participar desse evento. Então eu posso dizer que o selo de Deus, em tudo que nós intentamos fazer, marcou minha vida e eu creio que marcou a história da igreja. Então, nós começamos o trabalho com os jovens em 2001, no primeiro acampamento da igreja, né? A conferência foi numa chácara, 350 jovens. Ela cresceu até temos 5.000 jovens no antigo prédio nosso e depois, em 2009, né, na verdade, nós fomos para o Goiânia Arena, já com 12, 13 mil jovens, ficamos lá 2009, 10 e 11. E aí então surgiu o desafio de ir para o estádio Serra Dourada, que era uma loucura, porque tudo bem, era uma conferência enorme, já éramos uma conferência com 12, 13 mil jovens, mas o estádio cabia 50 mil. E nós imaginamos assim, meu Deus, e todos os pastores estavam muito motivados, porque os jovens estavam vivendo um verdadeiro avivamento, uma grande explosão, né? E então a gente ficou ali naquela e todo mundo queria ir, né? Um desafio enorme, um negócio impressionante, um gigante, que a gente profetizava já há uns 3 anos. A gente olhava, a gente fazia o evento no Goiânia Arena e olhava para o Serra Dourada, um dia nós vamos entrar lá, um dia nós vamos entrar lá. E a gente reuniu, os pastores estavam muito animados, e a gente foi confirmando algumas coisas. Eu falei, bom, a última coisa que eu vou fazer é conversar com o pastor Aloysio. E ele vai ser a palavra final. Porque eu falei, eu sei, o pastor Aloysio é um homem de fé, mas também de muito bom senso, cautela. Eu tenho certeza que ele não vai concordar. Porque é um negócio que custava quase 2 milhões de reais, e um número quase 5 vezes maior do que o que a gente fazia. Era um negócio quase impossível. Mas quando eu fui falar com ele, ele nem titubeou prontamente. Ele falou, não, vamos, eu apoio, vamos fazer. E aí nós mergulhamos de cabeça, convocamos o pessoal do Brasil todo para vir para cá e criou um ambiente, uma atmosfera realmente impressionante na cidade.
na videira, em outras igrejas, jovens de todos os lugares, carreatas enormes, comboios de ônibus vindo das capitais. E, para nossa surpresa, na primeira edição, nós entramos para dentro já com mais de 50 mil jovens. Foi uma loucura aquilo. Me lembro até hoje que a gente deu um livro, uma camiseta, um sanduíche, um refrigerante para todo mundo. E a gente distribuiu isso em 15 minutos, com 1.000 servos literalmente distribuídos ali. E uma coisa marcante dessa primeira edição foi que a gente resolveu fazer ela de madrugada. Então, começou às 6 da tarde, foram 12 horas de evento, terminou às 6 horas da manhã. Nós amanhecemos no estádio e isso foi tão incrível, tão marcante que a maior emissora de TV do país, a Rede Globo, depois fez um resumo de meia hora e passou em rede nacional depois do Fantástico no domingo da semana seguinte. E aí os Radicais ganharam realmente uma proporção enorme. Ficamos no estádio de Céu Dourado por 4 anos, fazendo o evento com o estádio lotado. E isso é um grande marco da história da videira. O que mais me marcou nesses 25 anos, nós somos uma igreja de marcos e valorizamos os marcos, né? Nós aprendemos aqui a contar os ciclos da nossa vida. Eu acredito que você também tenha aprendido. O ano do aprendizado, o ano do trabalho árduo, e assim são ciclos de 7 anos na Bíblia. E um desses ciclos, que foi o nosso primeiro, quando chegamos na videira, o pastor Aloysio fez o nosso casamento, em setembro de 2000, e passamos então a congregar logo após isso. E assim que eu cheguei, eu fui ter uma conversa com o pastor Aloysio a respeito do meu chamado, do meu ministério, porque eu vim de uma outra igreja, já tinha feito uma parte do seminário, já estava envolvido ali no corpo de obreiros daquela igreja, então eu tinha uma convicção muito forte de um chamado missionário para a África. E já vendo o ministério do pastor Aloysio e da videira muito focado na cidade de Goiânia, na igreja local, pensei, não há espaço aqui para missionários. E fui até o gabinete dele, foi uma conversa pessoal, ele me ouviu, e eu disse, pastor, eu gostaria de ficar aqui por 1 ano, porque o recém-casado não sai à guerra, mas depois eu gostaria de fazer um seminário bíblico, talvez lá em São Paulo, para me preparar para a missão. Então ele olhou firmemente nos meus olhos e disse, você vai mais rápido do que você imagina. Mais rápido que eu imaginei mesmo, porque foram 25 anos quase. Aquela conversa para o nosso envio à África foram 21 para 22 anos. E isso me marcou muito, porque é uma história de fidelidade com a palavra e fidelidade também com os seus obreiros, os seus pastores, os seus líderes. O que me marca na videira, nesses 25 anos, são orações respondidas, são alvos alcançados e são líderes treinados. O que mais me marcou nesses 25 anos da videira, às vezes é difícil assim a gente resumir em uma frase, né, uma palavra, mas porque quando nós entramos na videira, dos 25 anos da videira, nós temos 24. Nós entramos na videira em dezembro de 2000 e nos casamos em setembro de 2000. Então, quando eu penso na minha vida depois de casada e na vida da igreja, é como que se tivesse tudo misturado, né? Porque foi na videira em que eu aprendi a ser uma esposa, foi na videira que eu aprendi a ser mãe, foi na videira em que eu tive meus 3 filhos, foi na videira em que nós apresentamos os nossos filhos, foi na videira em que ele foi ordenado pastor, em que eu fui ordenada pastora, em que fomos enviados para dentro e fora do país. Enfim, quando a gente lembra desses 25 anos de videira, desses 24 que nós estamos, é como se tivesse tudo meio que junto e misturado, né? É um misto de emoções. É tão assim que eu lembro de uma coisa assim especial para nós, que foi um marco, né? Uma data especial para a videira, e foi uma especialíssima para nós,
porque no dia 22 de dezembro de 2001 foi a primeira festa dos Radicais Livres feita pelo pastor Naor, né, que até então tinha surgido os Radicais Livres, e foi também a data do nascimento do nosso primeiro filho, o Vitor. Para você ver como a nossa vida estava sempre junto e misturada com a videira. Você lembra disso? Lembro. Isso foi muito poderoso, porque a vida de uma família, ela deve ser a vida da igreja. Nós não separamos as coisas, não é? E recomendo que ninguém faça isso, que a gente viva a vida da igreja junto com a família. E o pastor Naor, eu estava responsável pela festa, e eu fui até a maternidade, claro, fui receber o filho, o Vitor, e eu cheguei lá e vi o Vitor, peguei, agradeci ao Senhor e fui embora. Afinal, o que eu ia fazer lá? Não sou médico, nem enfermeiro, nem nada. E voltei para a festa. É Radical Livre, né? Aí quando eu voltei para a festa, o pastor não falou: o que você está fazendo aqui? Radical Livre. Eu vim para a festa, porque lá já está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, a nossa vida e a vida da igreja estão juntas desde que nós nos casamos. Isso é uma bênção. Uma outra coisa que eu lembro, né, assim, que eu fiquei nessa festa dos 25 anos, que me marcou, quando a gente estava ali no estádio, que foi uma festa maravilhosa, né, mas me marcou porque eu me lembrei, quando a gente estava fazendo a mudança do Jardim América para o Bueno, os jovens ficaram responsáveis pela limpeza do prédio e tinha um culto logo depois que ia acontecer. E nós não éramos uma igreja pequena, nós já éramos uma grande igreja, tínhamos mais de 1000 membros, eu não lembro quantos, mas éramos mais de 1000 membros. Mas eu lembro que o prédio era tão grande que, apesar de não sermos pequenos, pareceu pequeno. Pareceu um tantinho de gente ali no meio. E eu, na festa dos 25 anos, eu me emocionei muitas vezes, porque eu pensei, naquele prédio, quando nós mudamos, a gente não conseguia encher aquele prédio, que cabia o quê? 4.000 pessoas na época, né? Assim, depois com as cadeiras. E agora nós estávamos num estádio com 50.000 pessoas e é só uma parte da videira. Isso é muito maravilhoso. Então, todo ano Deus nos dá uma palavra profética. E esse ano na conferência, Deus nos deu uma palavra em Isaías 43, eis que faço coisa nova. E o Senhor está nos dizendo que nós devemos deixar as coisas antigas, porque Ele está fazendo algo novo. E o que nós entendemos dessa palavra é que nós somos gratos até aqui. O que Deus fez foi muita graça, misericórdia, muito além do que nós éramos capazes de pedir, sonhar, imaginar, pensar. Nunca, jamais imaginávamos que ia estar numa arena dessa, com um estádio lotado, com 41 países alcançados, 1.300 igrejas. É muita glória. Glória a Deus. Mas o Senhor claramente é como se Ele estivesse nos dizendo: celebrem, se alegrem, mas até aqui foi um tempo, agora vai começar algo muito maior. A minha sensação é que aquilo que parecia ser conclusivo foi apenas a conclusão de uma preparação. Deus, porque muitas coisas aconteceram, né, de lutas, de vitórias, de perseguição, de frutos, de choro, de lar, de oração, de jejum, de revelação, uma soma de treinamento de liderança, e isso nos preparou para esse momento. A minha sensação é que o novo, e eu perguntei para o Senhor, o que é o novo que o Senhor vai fazer? E Ele me deu a palavra em Isaías 62, Ele diz: vocês vão ser uma coroa de glória na minha mão. E eu falei: o que é isso? Ele falou: eu vou dar uma unção de realeza. Os próximos, a partir de agora, a videira, eu creio, vai entrar numa unção de realeza. Eu falei: Senhor, o que é unção de realeza? É um novo nível de autoridade, influência e riqueza. A nossa autoridade sobre o mundo espiritual vai ser muito maior, a nossa influência na cidade, no país, vai crescer e haverá uma grande prosperidade, uma grande unção de riqueza. Muitos milionários vão se levantar, não para esbanjar, mas para que a obra seja ainda mais próspera e possa alcançar ainda muitos outros países. Eu não tenho dúvida que nós vamos passar da casa dos 100 países e dezenas de igrejas espalhadas nessa cidade e centenas no país. E vamos ser igrejas grandes, porque essa unção agora vai tomar uma proporção. Nós estamos testados, aprovados,
e recebemos esse treinamento de Deus em todo esse tempo, e agora eu creio que nós estamos prontos para realmente experimentar um crescimento como nós também, de novo, não imaginávamos. E continuo não sabendo aonde vai ser essa história, mas sei que nós vamos ser surpreendidos. Amém, amém. A palavra de Deus diz que o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. É isso que eu creio que aconteceu até agora, porque nós éramos muito pequenos, né? Improváveis por ver o tamanho dessa obra, a grandiosidade, o alcance, né? Em mais de 35 países, em mais de 1000 igrejas. E eu fico pensando, se Deus fez tudo isso a partir de uma célula com 50 pessoas, o que o Senhor não vai fazer agora a partir de mais de 35 países, mais de 100, de 1000 igrejas? E o que eu creio é isso, eu creio que nós alcançaremos muito mais, e algo que Deus tem falado muito no meu coração é que vai ser mais rápido, porque o Senhor tem pressa. Nós estamos vendo nos últimos dias, muitos sinais estão aí nos nossos olhos que já comprovam o final os sinais do tempo do fim. E por isso a igreja precisa ser mais rápida, precisamos ver mais sinais, e é isso que Deus vai fazer. Eu creio que nós vamos correr passos mais largos, nós vamos voar voos mais altos, alcançar mais, para preparar para a volta do Senhor Jesus, que está muito breve. O que esperar dos próximos 25 anos? Meu Deus, muita expectativa. Mas eu espero ser surpreendida. Que eu creio realmente, como a pastora Luísa disse, né, que é um tempo novo de Deus para nós, né? E que foram anos muito maravilhosos, mas que o melhor está por vir. E eu creio numa palavra que nós temos orado aqui, eu creio que ela é para nós como igreja. Lá em Amós 9:13, mas na versão a mensagem diz: é verdade, agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas. Eu creio nessa palavra de Deus para nós. Eu creio que nós caminhamos nesses 25 anos, mas agora nós vamos voar. Amém. Aleluia. Bem, o que esperar desses próximos 25 anos? Primeiro, eu espero estar debaixo da unção de Caleb, né? Amém. Eu já vou estar com mais de 70. E espero estar com o vigor do homem de Deus que, é verdade, com 85 anos, queria ainda conquistar mais terra e matar gigantes. E eu creio que essa é a unção que está sobre nós. Eu também, hoje, pedi uma palavra para o Senhor, e ela está em Zacarias capítulo 8, verso 22, também na versão a mensagem. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para ver o que conseguem receber do Senhor dos Exércitos, à procura de uma bênção do Eterno. Bem, eu creio que, pela graça de Deus, chegamos até aqui. E se chegamos até aqui, com certeza é para que essa etapa de 25 anos seja um trampolim para uma etapa maior, mais duradoura e mais efetiva. Quando a gente ganha experiência, maturidade, é para abençoar aqueles que estão chegando antes de nós e para fazê-los ir mais longe, como flechas polidas na mão do Senhor. Essa é a minha expectativa, para mim, para você, para todo o ministério nos próximos 25 anos. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe com uma graça infinitamente maior para cumprir todo o seu propósito através desse ministério maravilhoso que é a videira e a vinha. Deus abençoe os irmãos. Amém.